Bem-vindos ao Aljava. Estamos aqui de volta às quintas-feiras, glória a Deus. Nós tivemos por quase 4 anos a nossa casa de oração funcionando às quintas-feiras e nós entendemos em novembro do ano passado que era para a gente fechar esse ciclo da casa de oração, não encerrando ela, porque nós sabemos que num momento logo ali na frente ela vai voltar aos moldes daquilo que nós realmente acreditamos que ela precisa ser. O molde estrutural e o molde operacional, né? Na essência ela sempre foi o que ela tem que ser. Mas a nível de molde estrutural e operacional, a gente gostaria que ela fosse mais do que era. Então a gente deu essa pausa de não sabemos quanto tempo. E também nesse mesmo momento que o Senhor vinha ministrando isso no coração da Laine, no coração do Vitor, com relação à casa de oração, o Senhor também veio ministrando no meu coração e no coração da Laine a necessidade de estarmos aqui às quintas-feiras. Este culto tem esse nome, foi o nome que o Senhor colocou no nosso coração, justamente porque Aljava é um lugar onde as flechas são guardadas. Então esse culto de verdade é um culto para que tanto aquilo que nós vamos liberar deixe você como uma flecha mais afiada para acertar o alvo com mais precisão. Assim como também nós sabemos que vai ser um lugar onde muitas flechas serão afiadas na prática. Então, este é o intuito que foi gerado no nosso coração com relação a este culto. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, e o nome pode ser estranho, mas o nome dessa mensagem é Vergonha Sacerdotal. E eu quero falar com você um pouco a respeito de sacerdócio. Eu gostaria que você evitasse toda conversa paralela agora e que você prestasse muita atenção aqui em mim. Amém? Para que você não perca nada. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor comunique no coração dos filhos que estão aqui aquilo que o Senhor comunicou no meu coração há quase um mês atrás com relação a essa mensagem. Que ela realmente ministre de forma profunda e que seja um entendimento glorioso, Senhor, daquilo que o Senhor quer liberar para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar falando com você a respeito de sacerdócio. Presta atenção aqui. Quando a gente pensa em sacerdote, vem comigo, vem bem para a nossa cultura brasileira aqui. Quando a gente pensa em sacerdote, cara, fecha o olho assim e pensa, sacerdote. Você já vai criar uma imagem. E essa imagem, pelo nosso país ser um país tradicionalmente católico, já vai te aparecer na tua cabeça um bispo, não é? É óbvio, é natural, sem nenhum desmérito, é natural, ok? Vai te aparecer um bispo com aquelas roupas muito bem ornamentadas, com tudo no lugar, ou o próprio Papa, ou um padre bem vestido, com uma roupa tradicionalmente sacerdotal, e cheio dos apetrechos que um sacerdote cristão carrega, cruzes, crucifixos, ornamentos, orlas, mantos, mitras e tantas outras coisas que um sacerdote carrega. Essa é a figura que é apresentada para nós quando nós pensamos sacerdote. A segunda figura quando a gente pensa sacerdote, então a primeira é essa figura de beleza, bem ornamentada, de glamour, de tudo muito bem organizado, na onde para se apresentar diante de Deus como tem que estar muito bem organizado nas suas vestimentas, na sua aparência, no seu posicionamento, naquilo que se fala, e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, nós temos uma segunda figura. É a figura de alguém acima dos demais. Entenderam? É o clero e os pagãos. É aqueles que entendem de Deus e aqueles que dependem deste que entende, porque estes não entendem nada. Aquele que tem a oração mais forte, aquele que pode liberar a bênção, aquele que pode fazer
rituais sacramentais, porque está autorizado para isso. Quando nós pensamos em sacerdote, naturalmente, culturalmente, porque crescemos num país basicamente católico, é isso que vem na nossa mente. É isso que é montado dentro de nós, pelo menos é para mim. Eu acredito que para a grande maioria. E aí, quando a gente confronta essa figura com a realidade do cristianismo, nós vamos parar num versículo que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, 5. Nós vamos ler só a segunda parte do versículo e o versículo 6. Ele, a partir dali, não precisa ler o resto. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. E eu quero chamar a atenção para algo aqui. A palavra reino aqui, a palavra reino em grego é a palavra basileia no grego. Aqui em Apocalipse não está escrito basileia no original, está escrito basileus. E basileus não é reino, basileus é reis, príncipes, pessoas autorizadas com autoridade dada pelo reino. Entenderam? Pessoas empoderadas que receberam autoridade do reino. Então veja bem, ele nos constituiu com autoridade do reino, príncipes ou reis desse reino, e sacerdotes, para servir o seu Deus e Pai. Jesus fez isso para nós. A Ele, a Jesus, sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então veja bem, essa palavra não é direcionada para pessoas específicas que tiveram um estudo específico, uma dedicação específica em algum momento da vida, e de repente, por causa dos méritos humanos, ele foi colocado num patamar acima dos outros e recebeu um ornamento diferente dos outros. Então ele foi chamado de sacerdote. Isso aqui tem a ver com o perdão do sangue de Jesus. Pelo seu sangue ele nos perdoou, e quando ele nos perdoou, ele nos constituiu. Então o perdão de Jesus para todo e qualquer cristão automaticamente é a constituição desse cristão em dois aspectos. Aqueles que recebem a autoridade do reino, e não quero entrar nesse mérito hoje, porque hoje o assunto é sacerdócio, e aqueles que se tornam sacerdotes do Deus Altíssimo. E isso não tem cor, não tem acepção de pessoas, isso não tem nenhum tipo de mérito humano. Isso tem a ver com o que o sangue dele fez por você. Então olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: você é um sacerdote. E ponto, e acabou. Você é um sacerdote de Deus porque você foi alcançado pelo sangue, e você foi remido por ele, e por esse sangue você foi constituído alguém no reino e sacerdote do Deus Altíssimo. Pastor, beleza, entendi. O que é um sacerdote? O que um sacerdote fazia? Qual que é a atribuição de um sacerdote? O sacerdote, ele tinha basicamente duas funções, preste atenção. Pegando como base o Velho Testamento, onde Jesus ainda não tinha feito isso por todos, onde realmente Deus escolhia alguns homens para serem sacerdotes. Amém? No Novo Testamento, Jesus fez isso por todos nós. O que era um sacerdote no Velho Testamento? Ele tinha basicamente duas funções. A função de pegar a oferta, de pegar o sacrifício, de pegar o pecado do povo e levar até Deus, fazendo um ritual para que a oferta fosse aceita, para que a adoração fosse dada e para que o pecado fosse perdoado. Conforme cada uma dessas coisas tinha um ritual específico. Então ele pegava a causa das pessoas e levava para o Senhor. Ok? Segundo ponto de um sacerdote:
segundo trabalho dele, era entender o conselho de Deus. Por isso que ele carregava sobre o peito, nós vamos ler isso daqui a pouco, sobre o peitoral da roupa dele, ele carregava duas peças que a Bíblia não explica como ela é, hora nenhuma, que chamava Urim e Tumim. Ficava dentro do peitoral. O Urim e o Tumim, que a Bíblia não explica o que é, servia para receber o conselho de Deus. Todas as vezes que o sacerdote queria entender o que Deus queria para o povo, ele chegava na presença de Deus, com o Urim e o Tumim, e a vontade de Deus era revelada para o sacerdote, para a transmissão dessa vontade para o povo. Então é uma via de mão dupla o que o sacerdote faz, ok? Ele pega a causa natural e entrega para o Senhor, assim como ele pega a causa do Senhor e leva para as pessoas. Esse era basicamente o trabalho do sacerdote, não tem muito o que avançar nisso. Agora o que eu quero fazer você entender, eu quero fazer você entender que como cristão e sacerdote que você foi constituído, hoje você tem direito de chegar até o trono da graça, e você já não precisa de um sacerdote humano, de um mediador entre os homens. Por quê? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus, o mesmo que te constituiu um sacerdote. Então com isso, ele abriu o caminho para você chegar com as suas próprias causas diante de Deus e apresentá-las para ele, sem depender de ninguém. Que seja um mediador no caso, ok? E da mesma forma, Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Então, como ovelha de Jesus, como alguém resgatado por ele, como alguém salvo por ele, você tem não só o direito ou a autorização, mas também o dom e a aptidão espiritual para ouvir o conselho de Deus. Pastor, e por que eu não ouço? Porque você não busca, e porque você não espera. Se você não para buscar, não espera para entender, antes de agir, você vai viver sem o conselho dele, você vai viver pelo teu conselho, pelo teu entendimento. Mas você é capacitado, e eu vou reforçar isso, você é capacitado, empoderado e espiritualmente habilitado para ouvir Deus, e ouvir os seus conselhos, e saber o que Ele quer. E eu vou te falar uma coisa, não só para você, mas para todos aqueles que você pode servir com o conselho de Deus. Porque você é um sacerdote. Você é um sacerdote. E o que eu uso como instrumento? Porque o sacerdote usava o Urim e o Tumim. O que eu uso como instrumento para chegar na presença de Deus? O Espírito Santo. É por isso que o peitoral, que o Urim e o Tumim ficava no peitoral, porque isso simboliza onde o Espírito Santo habita dentro de nós. Então é aqui que Deus comunica, lá no teu espírito. Não tem a ver com os seus ouvidos, não tem a ver com o teu entendimento racional, tem a ver com uma impressão que o Espírito Santo vai marcando dentro de você e vai trazendo o conhecimento de Deus e de quem Ele é para a tua vida e para aquilo que você tem que manifestar na terra, entre os homens. É no espírito que você tem que entender Deus, é no espírito que você tem que se comunicar com Ele. O que falta para eu conseguir? Falta dedicação, falta oração, falta tempo na presença dEle. Por quê? Porque eu tenho a predisposição de falar mais do que ouço. Aí eu entro na presença de Deus com uma lista de pedidos, eu faço todos os meus pedidos com um monte de choramingança, eu vou e faço todas as minhas choraminganças na presença de Deus, com um monte de crise emocional, porque hoje o ser humano é uma crise emocional em pessoa, quase todo mundo. Aí eu entro lá, todas as minhas crises emocionais, eu choro, eu grito, aí eu recebo alívio, aí eu recebo alívio e vou embora. Eu não espero o conselho de Deus, eu não espero que Ele fale, eu não vou para a presença dEle aguardando o momento dEle falar a vontade e o conselho dEle para mim. Eu entro lá e se deu o meu horário, eu preciso ir embora, Deus, preciso trabalhar, viu? Até mais. E é assim a nossa vida. Que a gente tem tanto para falar e nada para ouvir, justamente porque a gente considera o nosso pedido mais importante do que o conselho de Deus, e o teu pedido não é mais importante que o conselho de Deus, nunca, porque o conselho de Deus resolve aquilo que você ia pedir e nem precisou pedir, porque o conselho dele já vem com a solução.
Só que eu entro lá não para buscar o conselho, eu entro lá para fazer pedidos. E aí eu não tenho conselho, e se eu não tenho conselho, às vezes eu saio de lá sem resposta, e fico frustrado. Deus não fala? Lógico que Ele não fala, você não parou para ouvir. Cara, a maioria das vezes é mais importante você entrar lá e falar assim: Jesus, eu estou aqui só para te encontrar, do que você tentar fazer uma lista de coisas daquilo que você tem que falar para Ele. Porque quando você sair de lá, Ele já vai ter falado tudo e você nem precisa falar nada. Normalmente é assim. Mas vamos continuar. Eu quero que você vá comigo agora para Levítico capítulo 8. E se der tempo, nós vamos ler o capítulo todo. Levítico 8:1. Pode acompanhar comigo pelo telão ou abrir a sua Bíblia do jeito que você achar melhor. O Senhor disse a Moisés. Quem disse? Senhor. Isso tem a ver com Moisés? Não. Tem a ver com os sacerdotes que iam ser ordenados dentro desse capítulo? Não. Isso tem a ver com a vontade de Deus, porque foi Deus quem disse. Amém? Quando Deus disse, está sendo expressa o conselho, a vontade e a sabedoria dele. Então Deus disse a Moisés: traga Arão. Arão era irmão de Moisés, irmão mais velho de Moisés. E ele fala assim: traga Arão e os seus filhos, os filhos de Arão, suas vestes, as vestes de Arão que estavam prontas, que Deus já tinha mandado fazer dentro de um ornamento certo, o óleo da unção, que era também específico, o novilho para a oferta pelo pecado e 2 carneiros ou cordeiros e o cesto de pães sem fermentos. Então Deus mandou separar alguns materiais aí, ok? Óleo, roupa, pães, 2 cordeiros, tudo ali, e o novilho. Vamos lá, continuando. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado, e a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. Quem mandou fazer? O Senhor. Então vamos continuar. E levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banhar-se com água. Para aí por enquanto. Todos nós somos sacerdotes. Só que Levítico 8, a Bíblia diz em Hebreus, preste atenção, Hebreus fala muito sobre sacerdócio, dentro da nova aliança, dentro do Novo Testamento. Ou seja, o sacerdócio que cabe a nós. E lá em Hebreus está escrito que tudo o que aconteceu no Velho Testamento, principalmente nas instruções que Moisés deu como lei, era apenas uma sombra daquilo que se materializaria em Cristo. Aquilo que era só figuras no Velho Testamento ou na lei, Deus traria como realidade a partir de Cristo. Então isso que nós vamos ler agora são figuras que exemplificam a realidade do que nós temos que viver. Entenderam ou não? O que nós vamos ler agora são figuras que exemplificam a realidade daquilo que nós temos que viver. Então vamos lá. A primeira coisa que estava acontecendo aqui: existia um lugar onde Deus descia no meio do povo, chamado tenda do encontro. A Bíblia diz que Moisés entrava lá e conversava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Era um lugar de relacionamento que Deus tinha entre os homens na terra. Estão comigo? E Deus dá a seguinte ordenança: pega Arão, pega seus filhos e vai para frente da tenda do encontro. Ou seja, vai para frente da minha presença, com eles. E na frente deles, você vai chamar toda a comunidade de Israel. Toda a comunidade. Coloca na frente deles. Então veja bem a situação de Arão. E quando eu falar Arão, é Arão e seus filhos, tá bom? Veja bem a situação de Arão. Atrás dele está a presença de Deus. À frente dele toda a comunidade de Israel. Estão comigo? O que isso significa para nós? Qual que é o simbolismo que isso tem? Todo sacerdote precisa ter um lugar de equilíbrio entre a presença e as pessoas. Quem não busca um lugar de equilíbrio entre a presença e as pessoas anda desequilibrado, perde o entendimento do seu sacerdócio.
Eu sempre estou como sacerdote à frente do Senhor. Ele sempre está com os olhos em mim. A presença dele sempre está na minha retaguarda, à minha frente, ao meu redor. Ou seja, eu nunca saio da presença de Deus. Entenda isso que eu vou falar. Você nunca sai da presença. Você pode ir embora para casa e achar que a presença ficou aqui na igreja. Isso é a maior mentira que Satanás podia inventar para você. Você nunca sai da presença. Deus nunca te abandona, nunca te deixa. A presença de Deus está com você em todo o tempo, em todos os lugares. Ele é onipresente. Isso é um atributo de Deus. Então a presença está sempre aqui, ó, te olhando, te cercando. E você precisa achar um lugar de equilíbrio entre ir para o secreto, ouvir o conselho de Deus, mas ao mesmo tempo sair de lá porque tem uma comunidade para você servir. Isso é um lugar de equilíbrio que o sacerdote, aquele que quer andar como sacerdote, precisa encontrar. Se nós não encontrarmos esse lugar de equilíbrio, eu vou ser só o cara da chapação, ou vou ser só o cara do serviço, ou não vou ser nenhum dos dois, não sou nada, nem sacerdote. E às vezes a gente só serve, faz, e cristão, fazedor de coisas, e não gasta tempo na presença. Só que às vezes a gente só quer a presença, e aí é os outros que se danem, e a comunidade que se exploda. Eu sou quieto na minha, não quero relacionamento com ninguém, afinal já estou me relacionando com Deus. Tem que ser um monge, vai para a montanha. Verdade, essa é a realidade de monastério não funcionar? De ter acabado, ou de quase acabado, justamente porque você se isola do mundo, e é o mundo que nos lapida como sacerdotes, é a comunidade que nos trata, é estar entre as pessoas que mostra se o nosso sacerdócio e o tempo que passamos na presença é real, ou é meramente princípio religioso, que não está me mudando ou me moldando para ser o sacerdote que Deus quer que eu seja. Mas agora eu vou me aprofundar, e eu quero que você vá comigo para o entendimento da cultura que eles viviam naquele tempo. Vem comigo. Eu quero te descrever a roupa de um homem e de uma mulher normal naqueles dias. O homem usava uma túnica que cobria todo o corpo dele, inclusive os braços, até os pés. E ele usava um cinto tecido azul na altura dos lombos, tá? Então aquilo simbolizava que ele era homem. E a mulher usava a mesma túnica, igualzinha, do mesmo jeito, cobrindo o mesmo tanto, só que reta, já justamente para não marcar o corpo dela. Igualzinho hoje em dia. Reta, justamente Deus não deu o cinto justamente para não marcar as curvas. Essa era a intenção de Deus. O homem põe o cinto para diferenciar e a mulher não põe. Essa era a roupa. As pessoas não se despiam, não andavam com as coisas expostas, era vergonhoso isso. Era vergonhoso, continua sendo vergonhoso, mas hoje perderam a vergonha, todo mundo ficou sem vergonha. Mas naquele tempo era vergonhoso mesmo. Se numa guerra, os homens vencedores quisessem humilhar os soldados perdedores, eles rasgavam metade da túnica daqui para baixo, um lado, ficava um lado das nádegas de fora. Isso era o maior ato de vergonha que um homem podia passar na história dele. Era vergonhoso isso. Aí Deus coloca Arão na presença dele e diante do povo e manda ele se banhar. Sabe o que significa isso, sacerdotes de Deus? Significa que ninguém que não consegue se despir dos seus figurinos, das suas máscaras, das suas mentiras, dos seus pecadinhos escondidos, na frente de uma comunidade, ou pelo menos de alguém da comunidade que se confia, não está pronto para ser sacerdote de Deus. Eu vou repetir isso. Todo mundo que carrega pecadinhos ocultos, vidinhas duplas, todo mundo que oculta coisas por trás de um padrão de religiosidade, não é sacerdote de Cristo. E nada é melhor para esconder pecados ocultos do que religiosidade.
Atrás de um terno ou de uma túnica, muitas vezes esconde-se uma vida corrupta, porque esses não são sacerdotes verdadeiros. Sabe por quê? Porque pensam que por estar na frente da presença e na frente da comunidade eles já são santificados. Qual vai ser a hora que vai se arrancar tudo que o sacerdote tem para ele ficar seminu, porque usava-se só um calção para o banho, na frente de uma comunidade toda, para que seja exposta todas as suas vergonhas e ele possa ser lavado na frente de todos e limpo na presença de todos, para então ele poder usar as roupas sacerdotais? Então parece muito lindo ser um sacerdote, mas não é lindo, é vergonhoso. Porque que ninguém que não passa pela vergonha da exposição pode passar pela honra da unção. Ninguém que foge da vergonha da exposição poderá passar pela honra da unção. Então, para quem se abre o seu coração e fala as verdades de quem você é? Quem são as pessoas que podem tocar nas suas partes íntimas e tratar aquilo que você tenta tanto esconder de outros? Quais são as partes da comunidade que veem a realidade de quem você é, sem mentiras, sem máscaras, sem a religiosidade te tampando, sem as vestes fingidas e as gravatas bonitas, sem as máscaras que me escondem atrás de um padrão ou de um linguajar bem lapidado? A primeira ação da consagração de um sacerdote era deixar ele nu ou seminu, exposto vergonhosamente na frente de todos. Cara, a hora que a gente olha para Deus, a gente começa e vê Deus pedindo isso. Eu quis enfatizar que foi Deus que mandou fazer. Isso significa, cara, que os padrões do céu não se encaixam nos nossos padrões humanos. Os padrões de Deus para honrar uma pessoa não se encaixam nos nossos padrões naturais. Não se encaixa de forma alguma. Porque todas as vezes que Deus tem que nos exaltar, a primeira coisa que vai acontecer é Ele trabalhar um processo de humilhação na nossa vida. Indiscutivelmente isso aí vai acontecer. Sem processo de humilhação não há processo de exaltação na presença de Deus. Não há, porque esse é o padrão de Cristo. Porque embora sendo Deus, Ele entendeu que ser igual a Deus não era algo que Ele devia se apegar, mas Ele desceu e se fez homem, como homem foi servo, e como servo foi para a cruz, e morreu sendo o mais humilhado de todos os homens, seminu na cruz. E historiadores dizem que não tinha lencinho na frente das vergonhas de Jesus, que ele literalmente estava nu na frente de toda a comunidade. Sabe por quê? Porque ele era o sumo sacerdote, sendo rebaixado para em seguida ser exaltado na presença do Todo-Poderoso e ser colocado acima de todo trono, de todo governo, de todo poder e de toda autoridade, para que todos se sujeitem ao seu nome, em breve, quando ele vai voltar. Só que esse é o mesmo processo que ele estabeleceu para nós. Paulo disse assim: olha, eu carrego em mim as marcas de Cristo. E os apóstolos, quando foram perseguidos por causa do nome de Jesus, saíram do sinédrio alegres. A gente é perseguido, a gente quase morre. Qualquer coisa que falam da gente, a gente quase entra em colapso. Qualquer calúnia que levantam, a gente já entra em crise. Onde a gente quer estar como sacerdotes? Que lugar a gente quer ter? O que nós queremos de Deus? Onde nós queremos chegar como sacerdotes de Deus? Cabe a nós decidirmos. Cabe a você decidir. Pastor, estão falando mal de mim, estão me criticando, estão inventando mentira aí? Você é melhor que Jesus? Porque ele pôde ser humilhado e você não pode? É só seguir, meu irmão. É só continuar. Jesus lá na frente tem um lugar para você de exaltação. Mas se você tentar fazer com o teu braço, vai dar errado. Amém? Vamos continuar. Continuando, volta para mim no versículo. Pode inclusive deixar o versículo aí, não tem problema. E colocou eles para banhar-se com água.
Pôs a túnica em Arão, as roupas estavam prontas. Colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, e colocou também o peitoral. Eu posso depois trazer uma outra palavra falando das vestes sacerdotais, mas vamos continuar. No qual ele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão, com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então ele foi todo paramentado, ou seja, primeiro ele precisa expor todas as suas vergonhas. Depois vem uma paramentação da parte de Deus, vem o equipamento de Deus, para que você possa se mover como sacerdote. Entendeu? Quem aqui quer se mover poderosamente como um sacerdote de Deus? Então primeiro desça, exponha, deixe claro. Então vem toda a paramentação de Deus para te equipar para aquele lugar que você vai entrar. Amém? E ele tinha um turbante na cabeça, tinha uma plaquinha de ouro escrito santidade ao Senhor. Na onde? Na testa de Arão. Santidade ao Senhor. Vamos continuar. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, assim o consagrou. Está falando das coisas. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Então veja bem, primeiro vem a exposição, depois a paramentação, Deus te dando as ferramentas necessárias para você fluir como sacerdote. Por último, vem a unção. Porque sem a unção, eu posso ter quantos dons eu quiser, porque dom do Espírito Santo não é garantia de unção. Eu vou repetir isso. Ter dons espirituais não significa que eu tenho unção para me mover neles. A unção não está ligada ao tipo de paramentação que eu tenho, ao tipo de capacitação espiritual que já me foi liberada. Por quê? Porque a unção é algo renovável. Nós precisamos dela todas as vezes que vamos nos mover na presença de Deus. Então, desceu o óleo sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo como sacerdote. Então eu quero que você analise agora mais uma vez. Parece lindo. Enche a tua cabeça com óleo que você vai ver que se é agradável. Pensa. Porque aquilo que a gente hoje espiritualizou e deixou bonito, não era bonito. Não era bonito. Então primeiro eu tenho que me despir na frente de todos. Legal, aí eu coloco uma roupa bacana. Legal. Aí vem óleo. E enche a minha cabeça, e não era pouco. Porque o salmista diz que o óleo descia sobre a barba, corria sobre a roupa e ia até a orla dos vestidos. Fica lambuzado de óleo. Vai ministrar lambuzado de óleo. Então aquilo que parecia, hoje parece ser lindo, não era lindo. Era estranho. Era novo. Não existia esse tipo de unção antes desse momento aí. Era vergonhoso, era esquisito. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que quando a gente for ungido por Deus, ou a gente se torna esquisito perante todo mundo, ou tem alguma coisa que não está certo. Ou a unção não está ali mesmo. Porque quando a gente for confrontado com a cultura do mundo, automaticamente o mundo vai achar a gente esquisito. E se não há esquisitice, se você se encaixa perfeitamente no padrão, no sistema cultural deste mundo, então cara, não é sacerdócio o que você está vivendo. É alerta que eu quero te dar. Porque é esquisito, porque a gente espiritualizou e convive com esse negócio de unção há muito tempo, tá normal. Não era normal, era estranho, nojento. É nojento, tomar um banho de óleo é nojento, no mínimo. Não era nojento porque vinha de Deus, o óleo era perfumado, mas era estranho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então por isso que eu quis pôr esse título, a vergonha sacerdotal. Porque ou nós sofremos a vergonha para viver o que Deus tem para nós, ou nós vamos tentar conformar a nossa vida com o mundo.
E a palavra de Deus é: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos, renovando o vosso modo de pensar. Então nós precisamos mudar o nosso modo de pensar evangelho a partir de hoje. O nosso modo de pensar sacerdócio a partir de hoje. Mas vamos continuar a leitura, por favor. Trouxe então os filhos de Arão à frente e vestiu-os com as suas túnicas, cintos e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar, para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os cobre, e queimou no altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Preste atenção, a mesma coisa se passa aqui. Está lá Arão, lambuzado de óleo. Primeiro ele fica seminu, põe as roupas. Aí ele está lá, lambuzado de óleo. Aí chega Moisés com um novilho. Aí manda eles porem a mão na cabeça do novilho. E Moisés mata o novilho. A maioria de nós aqui viraríamos o rosto para não ver. Mas já viraram o rosto para Jesus. A Bíblia diz que para ele viraram o rosto. E o tiveram como aflito e ferido de Deus e oprimido. Um homem ao qual os outros viravam o rosto. Então veja bem. Aquilo que te purifica do pecado não foi belo e não é belo. E todas as vezes que nós pensamos em pecar de novo, nós temos que nos ver com a mão sobre a cabeça do novilho chamado Cristo, e ele sendo sacrificado na nossa frente e o seu sangue sendo derramado. Porque foi para isso que o novilho morreu, para perdão dos pecados. Esse novilho foi. Isso não é belo, nem para Arão, nem para a comunidade que está olhando. Isso não é bonito. Eu duvido que aquela roupa linda, branquinha de Arão não foi ali manchada por várias gotas de sangue. Eu duvido que em algum momento aquele novilho não tentou fugir da facada ou do cutelo que o tenha imolado. Não era uma cena legal. Não era uma cena espiritual. Porque o padrão de Deus foge aos nossos padrões. O céu não caminha do jeito que a gente acha que deve caminhar. As instruções de Deus muitas vezes vão contra aquilo que a gente pensa ser certo. Porque quando a gente imagina uma cena dessa, a gente já tem repulsa. E a gente fala, não, é impossível que Deus está agindo assim. Sabe o que isso está mostrando para nós como sombra? Que na realidade nem tudo que Deus vai fazer nós temos que concordar. E a forma dele agir não me dá direito de desobedecer, porque a forma que Deus vai fazer na tua vida pode ser que não tenha nada a ver com o teu projeto, ou com o teu jeito, ou com o jeito que você imaginava que alguém deveria ser perdoado. Então muitas vezes não é legal, e eu estou falando para sacerdotes aqui. Não vai ser legal a forma que Deus vai conduzir a tua vida e para o lugar que Ele vai te apontar. Você vai falar, Deus, eu não queria ir por aqui. Se você pensa que isso não é verdade na minha vida, na vida da Laine, tem hora que eu olho para a minha vida e falo, Deus do céu, o que eu estou fazendo sendo pastor de igreja, líder de igreja? Tinha tanta coisa mais fácil do planeta para fazer. Mais simples. Menos complexa ou menos vergonhosa. Mas esse é o preço do sacerdócio, para poder ter acesso à presença, acesso ao lugar da presença que ninguém mais entra, só quem é sacerdote, atrás do véu, onde tem a chama do Espírito queimando sobre um candelabro de 7 chamas,
os 7 Espíritos de Deus fluindo, onde tem pão da presença, onde eu como na presença dEle, onde tem um altar de incenso, eu derramo cheiro suave para quem Ele é, onde tem a arca da aliança, o lugar da propiciação dos meus pecados. Só sacerdote entra lá, ninguém mais. Ninguém mais. Só que tem algo a ser pago, existe um preço, existe uma vergonha a se passar. Não é belo. Me mata, tira os meus moldes, tira os meus jeitos, tira aquilo que eu penso, para estabelecer a vontade dEle. Eu não sei se você viu, mas o texto já falou, conforme o Senhor ordenou umas 10 vezes já. A ordenança de Deus não precisa estar moldada ao teu padrão, porque Deus é Deus e eu servo. É o padrão dEle, não o meu, é o dEle, não o seu. Vamos continuar. Eu quero falar algo sobre isso. Tem uma parte do pecado, do cordeiro imolado, do sacrifício do pecado, que vai para o altar, sobe em adoração. E outra parte é queimada fora do acampamento. O que isso significa, pastor? Isso significa, querido, que todas as vezes que você é perdoado, preste atenção no que eu vou falar, até o seu perdão, que ele tem, a base do seu perdão é o arrependimento. Todas as vezes que você se arrepende, você é perdoado. E quando você se arrepende, isso sobe como adoração diante de Deus. Só que ao mesmo tempo tem uma parte que você precisa jogar fora. E qual é a parte que você tem que jogar fora? Porque se eu não tenho nada para jogar fora, eu já sou santificado demais, eu posso ir embora daqui. Sou igual a Enoque, andei com Deus e Deus o tomou para si. O que você está fazendo aqui ainda? Se você está aqui ainda, é porque ainda tem coisa para levar para fora do acampamento, para ser queimado lá, longe da sua casa, longe da sua vida, longe da tua história, longe de você, longe daquilo que você é como ser humano. Tem coisa aí para ser queimada ainda. E todas as vezes que você reconhece parte, você reconheceu, se arrependeu, parte é adoração, e parte precisa ser jogado fora. Vamos lá, continuando. Mandou trazer então o carneiro para holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, ou cordeiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. De novo? Não bastava? Só que esse tem outra finalidade. É holocausto. E o que é holocausto, pastor? Oferta completamente queimada diante de Deus. Para que servia? Simplesmente para adorar. Esse daí não tinha pedaço que ia para fora, pedaço que... Não, esse ia inteiro para cima do altar. Ia ser queimado completamente. Osso, pele, carne, tudo inteiro. Ele era picado, mas ele ia todo para cima do altar. Isso tinha que subir como cheiro suave diante de Deus. O que isso simboliza, meu querido? Simboliza que Cristo, o cordeiro imolado, abriu um caminho para que nós possamos adorar a Deus e levantar para Ele um altar de adoração, para que um cheiro suave suba da nossa vida. Ele morreu para abrir um caminho na onde eu sou o sacrifício diante do altar, para que esse cheiro suba. Então eu não tenho que pôr um pedaço sobre o altar, porque o sacrifício é a minha vida por completo e não um pedaço dela. Não é o domingo à noite, não é a quinta à noite. A minha vida tem que ser um sacrifício por inteiro diante do altar de Deus. Só que antes eu tenho que morrer, porque quem não morre não sobe no altar. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que vocês prestam com a razão de vocês. Sabe qual que é a coisa mais racional de um crente fazer? Subir no altar e morrer por inteiro. Paulo que disse isso. A coisa mais racional de um cristão de verdade, que quer ser um sacerdote, fazer: sobe no altar e morre por inteiro, não larga nada para fora. Porque toda parte que não morrer na presença de Deus, querido, Deus vai ter que arrastar para matar de outro jeito. Afinal, você levantou a mãozinha e disse: eis-me aqui, sou um sacerdote.
Paulo entendeu isso tão rápido que ele falou assim, ó, pelo amor de Deus, é isso que ele está falando em Romanos 12:1. Rogo-vos, pelo amor de Deus, apresentem vocês mesmos como um sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Deixa o cheiro subir da tua vida. Que cheiro sobe da tua vida quando você está na rua falando com os outros? Que cheiro sobe da sua vida nas suas conversas? Que cheiro sobe da sua vida no seu bate-papo com o seu amigo informal? Que tipo de conversa sai da sua boca? Que cheiro sobe da sua vida quando você está sozinho com o celular na mão? Que cheiro sobe da sua vida quando você está sozinho em algum lugar, sem ninguém por perto? Que cheiro sai de você? O que sobe da tua vida? Só que só sobe depois de morto. Morre para você. Sacerdócio vivo não é sacerdócio. Jesus falou assim: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Me siga. Morra. Morra, infeliz velho homem, desgraçado que habita em mim. Perdão da força da palavra, mas é isso, sem a graça de Deus. Morra, infeliz e velho homem sem graça que habita em mim. Todo dia eu tenho que falar isso para ele, porque todo dia tem mais um pedaço de mim para morrer. Esse é o papel do sacerdote. Vamos continuar. Depois cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, e levou as vísceras e as pernas e queimou o corneiro inteiro sobre o altar. Não sobrou nada, é tudo, filho. Deus não quer seu coração, não. Eu entreguei meu coração para Jesus. Que coração? Jesus lá pediu coração para alguém? Jesus é cardiologista? Eu entreguei meu coração para Jesus. Não, filho, entrega a sua vida, a sua história, sua existência, seu corpo, sua alma. Se joga lá no altar, deixa queimar. Deixa queimar, porque tem que queimar tudo de ruim que você tem em você. Meu coração. Jesus conhece meu coração. Conhece o tanto que é podre, porque você entregou só o coração e não entregou o resto. É isso? Vamos lá, continuando. E preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Quem mandou fazer? Quem mandou você morrer? Quem mandou você se despir? Quem mandou você se lambuzar de óleo? Quem mandou você ter sangue espirrado em você para todo lado? É o Senhor que manda. É sombra da realidade que nós vivemos em Cristo. Vamos continuar. A seguir mandou trazer outro carneiro. Fala assim: de novo? Outro para oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. De novo? Cara, por que 3 vezes? Você já percebeu que tudo que Deus criou é 3? Você é corpo, alma e espírito. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem prótons, elétrons e nêutrons. E tudo que Deus criou, ele é tricotômico, ou triforme, ou sei lá de que forma você quer dar o nome. É assim. Ou é 3 ou é 7. Esse é o padrão de Deus. Ou é múltiplo de 3 ou é múltiplo de 7. Mas vamos continuar. Por que Deus mandou matar 3 cordeiros? 3 ofertas, 3 sacrifícios. Sabe para quê, querido? Porque nunca você pode esquecer o que Jesus fez na cruz por você. Nunca. É para você continuar lembrando e lembrando e lembrando. Porque cada vez que nós pecamos de novo, o sangue dele precisa pagar o preço dessa dívida. Ainda. E mais uma vez. Vamos continuar. Eu acho que eu não li aquele todo. Li? Não. Li sim. E Moisés sacrificou o carneiro. Aí eu fico pensando, que cor que já estava a roupa de Arão? 3. Que jeito que já estava o resplendor do sacerdote? Que jeito já estava o pé do sacerdote que não tinha nada? Dentro das vestes sacerdotais, a única coisa que Deus não mandou fazer e mandou não ter era nos pés, não tinha nada. A sacerdote anda descalço.
Para quê, pastor? Para nunca esquecer que é barro. Para misturar o sangue com a terra e você andar sobre o barro mesmo. Para entender de onde você veio e para onde você vai voltar. Nunca ninguém fica grande na presença de Deus. Porque Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo barro. Porque a minha veste está toda suja de sangue. De quem que é esse sangue? É dele. E João viu isso em Apocalipse. Então viu uma multidão de sacerdotes. Ele não fala sacerdotes, mas eram. Vestido com vestes brancas. Todas salpicadas de sangue. Entende? Não tem como. Quem não vive isso não vai estar lá. Entende? Quem não vive essa humilhação sacerdotal não vai estar nesse lugar. Então tem muitos cristãos que são pseudo-cristãos, fingem que são, porque não querem se adaptar à realidade das Escrituras, não querem se adaptar à realidade do que é morrer para Cristo, querem viver uma vidinha superficial, querem estar no domingo aqui, cara, recebendo uma palavra para receber um alento, um refrigério para viver mais uma semana de uma vida medíocre, sem foco na eternidade, sem entender que está se preparando para algo eterno. Cara, a vida é um sopro, um vapor, não serve para nada, a não ser para ser a preparação da eternidade que vamos viver com Cristo. Vamos lá, continuando. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual que é a palavra hebraica? Porque eles falavam hebraico. A palavra hebraica para ouvir, chamar. Você sabe qual que é a tradução da palavra chamar? Ouvir / obedecer. Sabe por que o sangue tem que ir primeiro na orelha direita? Porque não existe eu ouvir o conselho de Deus e não manifestar nas minhas ações. Então o polegar da mão direita também é marcado com o sangue, porque os meus ouvidos são marcados com o sangue. O que eu ouço tem a ver com o conselho dele, com toda a sabedoria dele, e a minha vida tem que ser dirigida por essas palavras. Não pelo conselho do mundo, por aquilo que eu acho que tem que fazer, pelo coach que te estimula a pisar em quem tiver que pisar e matar quem tiver que matar, para você estar no seu lugar de vitória. É o conselho dele que te dirige, é o sangue dele que purifica os seus ouvidos para ouvir o conselho dele. E isso tem que manifestar em ações. Polegar direito. E o que mais? Então todas as suas ações também são marcadas pelo sangue dele. Só que aí também tinha o polegar direito dos pés. E o que isso significa? Duas coisas. Primeiro, o polegar nos pés é o que te mantém em equilíbrio. Se você arrancar o polegar de uma pessoa, ela anda desequilibrada. Pode procurar no Google, se você é curioso. Não agora, lá na sua casa. E segunda coisa, o sangue do Cordeiro vai traçar o seu caminho. Já não são os seus passos. Ele é o caminho. Ele é o caminho. É o sangue dele que vai te direcionar. Um sacerdote não tem direito de escolher o caminho que vai seguir. Um sacerdote não tem direito de escolher o caminho que vai seguir. É o sangue dele que te direciona, ouvindo / obedecendo, agindo segundo a vontade dele, sendo guiado e direcionado os passos pelo direcionamento dele. Não tem outro jeito. Do contrário, não sou sacerdote. Porque eu não tenho a unção com sangue, se é assim que chama. A marca do sangue nos ouvidos, porque eu ouço e ignoro. Ou porque eu procuro nem ouvir. O problema é que a grande multidão de cristãos nos nossos dias prefere não ouvir. Ignorar a voz de Deus, ignorar o seu conselho. Automaticamente as suas ações são quase todas em desacordo com a vontade de Deus. E automaticamente os seus caminhos são eles mesmos que escolhem, porque se eles não têm um conselho aqui em cima, como eu posso escolher os caminhos segundo a vontade de Deus?
Então eu decido os meus caminhos. Eu escolho para onde vou. Eu escolho o que fazer. Da minha forma, na minha maneira, aquilo que me dá prazer. E aquilo que me dá vontade de fazer. Mas vamos continuar, tem mais um pouquinho. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha, fez a mesma coisa e derramou o restante de sangue dos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, lóbulo do fígado, 2 rins, gordura que cobre a coxa direita. Então, do cesto de pães, sem fermento, preste atenção nisso, que estava perante o Senhor, que era um dos primeiros versículos lá, lembra? O versículo 2, ele falou que tinha que levar uma cesta de pães, lembra? Da cesta de pães, que estava sem fermento, que estava perante o Senhor, apanhou, preste atenção nisso, um pão comum, um pão feito com óleo, e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e dos seus filhos e moveu esses alimentos perante o Senhor num gesto de ritual de apresentação. É literalmente isso. Quando você lê na Bíblia assim, oferta movida, você fica pensando, o que é uma oferta movida? É isso, pega na mão e move. Vamos continuar. Depois Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, com aroma agradável ao Senhor. Cara, o que isso significa? Isso significa que, a partir do momento que a consagração de Arão estava quase pronta, o sacerdote estava quase pronto, falta só um detalhe aí que você vai ver, para que ele fosse um sacerdote, para que ele andasse completamente como um sacerdote. Ele também precisaria aprender. Sabe para que servia esses pães? Para Arão e sua família comer. Era sustento para ele. Ele teria que aprender também a ofertar. Em quais momentos o sacerdote deve aprender a ofertar? Quando o pão é comum, quando é um pouquinho melhor com óleo, ou quando é um pão fino. Não interessa que situação você está andando, interessa que é inegociável a tua oferta diante dele. Ai, pastor, eu sou obreiro na igreja e não dizime, não oferto. Não é sacerdote, querido, você pode até estar servindo alguém, mas precisa ver se vai estar com veste branca no dia que o cordeiro se aparecer com você lá nos milhões de veste branca. Pastor, eu não sabia que oferta tinha esse nível de implicação. Tem. Porque é obediência. Porque não tem como ouvir e não obedecer. Porque se Deus não pode controlar o teu dinheiro, então Ele não pode controlar nada em você. Porque se o teu dinheiro tem mais valor para Deus, mais valor para você do que Deus, então Ele não controla nada na tua vida. Então você tem outro senhor, chama Mamon. O espírito que governa e dirige as pessoas que amam o dinheiro. Então, ser sacerdote e não ser um ofertante, seja no pãozinho simples, seja no pãozinho um pouquinho melhor, seja no pão fino. Interessa. Paulo falou assim, sei ser fiel ao Senhor, tendo pouco ou tendo muito. Soube já passar necessidade, também soube viver em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim. E eu vou te falar uma coisa. Você percebe que não é tudo foi Moisés que pôs em cima do altar. Isso aí não. Isso aí foi assim, pega Arão, apresenta, move. Isso, agora daqui. Coloca lá no altar. Foi para a mão de Arão. Era Arão que tinha que mover diante de Deus. Acabou. Ninguém vai fazer por você. É você que tem que mover isso diante de Deus. Só que aí tem alguma coisa que acontece. Primeiro Deus recebe isso como cheiro suave, como aroma agradável. Tá aí, Vamos continuar. Depois, Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro, da ordenação, e moveu perante o Senhor como um gesto de ritual de apresentação, como o Senhor havia ordenado. Então tinha uma parte, a parte melhor. Que parte que era? Do peito, de quem era? De Moisés e dos sacerdotes. Vamos lá, continuando. A seguir pegou um pouco de óleo da unção e um pouco de sangue que estava no altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como seus filhos
e suas vestes. Assim consagrou Arão e as suas vestes e os seus filhos. Cara, presta atenção. Arão já estava todo lambuzado de sangue, já tinha óleo escorrendo para todo lado. Ele já tinha tido que ofertar na presença de Deus aquilo que era dele. O mais simples, o mais ou menos e o bom. Aí tem uma porção do peito que é dele. Aí antes dele receber a porção do peito, Moisés pega óleo, sangue e espirra em Arão inteiro. Peça, imagina a cena. Cara, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você já não vai mandar mais. Você já não vai mais andar sem unção, ela está sobre toda a tua vida. Você já não vai mais andar mais sem a cobertura do sangue de Jesus, ela estará sobre toda a sua vida, sobre tudo aquilo que você faz. É estranho, vai ser esquisito, muitos vão estranhar, vai ser meio contrário ao padrão do mundo, mas é assim que Jesus quer que os seus sacerdotes andem. E aí assim você está consagrado na presença de Deus como um sacerdote. Continuando, não acabou? Vamos continuar? Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com pão do cesto de ofertas da ordenação, conforme me for ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Continua. E depois queimem o restante da carne e do pão que sobrar. Cara, sabe o que é isso? Isso é assim, ó. Deus vai dar em abundância, filho. É carne do peito, é carne boa, é coisa top. É os pão tudo, pode comer. Deus vai dar abundância para você. Só que aquilo que sobra na tua vida, não retenha para você não, você é sacerdote. Joga no fogo do altar. Entendeu? Tá sobrando? Compartilhe. Joga lá. Tem mais para fazer. Tem muita porção boa para vir para você. Mas sobrou? Compartilhe. Compartilhe. Queime o restante. Tem que subir como oferta diante de Deus. Amém? Porque aquilo que não se queima se apodrece. Não tinha sistema de guardar carne naquele tempo. Toda a carne que sobrava e tentava ser guardada, ela apodrecia e fedia. Então tudo aquilo que você tenta reter mais do que é justo, aí eu entendo Salomão, aquele que retém mais do que é justo, vai ser em própria perda. É isso que Salomão falou em Provérbios. Agora por que em própria perda? Porque eu tento guardar aquilo que eu deveria ofertar. Eu tento reter aquilo que eu deveria estar doando. Eu tento segurar aquilo que já não é mais meu, que eu já fui extremamente suprido. E ainda estou retendo, quero mais, quero mais. Vamos continuar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os 7 dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. Não falei que tudo que Deus faz vai 3, vai 7? O que isso significa, cara? Por que tinha que esperar 7? Estava tudo feito, não estava? Ficaram nus, passaram vergonha, se lambuzaram de sangue, óleo escorrendo para todo lado, depois espirra um pouco ainda, e morre um carneiro, e morre outro, e morre outro. A cena não foi agradável, não foi legal. O processo estava continuando, era contínuo aquele processo de mortificação e de continuidade. Legal, quando acabou tudo, Deus falou assim: ó, agora você fica 7 dias aqui na minha presença. 7 dias. O que eles tinham para fazer ali durante 7 dias? Vamos ser bem humanos. Nada, só estar na presença de Deus. Não tinha celular, não tinha joguinho, não tinha televisão, não tinha série para maratonar, não tinha nada para se distrair. Era a presença, e nada mais importava. E Deus quis que eles ficassem ali. O que isso me mostra? Persistência sacerdotal. Ninguém que não persiste em chegar nesse lugar chegará. Quem consegue entender o que eu estou falando? Não tem como você não persistir em chegar, em tocar, em sair dali sacerdote. Você precisa insistir na presença, insistir orando, insistir na tenda, insistir com Deus, insistir em morrer de novo, insistir em errar e voltar atrás para Deus. Errei outra vez, eu vou continuar.
É a insistência, a continuidade que faz homens e mulheres comuns se tornarem sacerdotes do Deus Altíssimo. É a continuidade que faz homens e mulheres comuns fazerem coisas extraordinárias sobre a terra. Todas as vezes que nós lemos sobre homens que fizeram obras extraordinárias, a parte que é contada é os poucos anos da vida deles que foi extraordinário. Só que ninguém viu que teve um período enorme de insistência, e isso na vida de todo mundo. Qual parte da vida de Jesus é contada? Os 3 últimos anos e meio da sua vida. E os outros 30 anos, cadê? Ele estava lá na tenda do encontro, esperando estar pronto, para que então ele pudesse impactar o mundo. E você pode ler que qualquer homem de Deus foi assim. Tem um livro que chama Heróis da Fé, conta 20 histórias de 20 homens que impactaram o mundo nas suas gerações. Só que conta um trechinho de 5, 8, 10, 12 anos que eles fizeram alguma coisa relevante. E o resto da vida deles, onde estava? Estava lá na tenda do encontro, sendo aspergido de sangue, levando óleo sobre a cabeça, pondo a mão no cordeiro de novo, morrendo mais uma vez, e insistindo, e continuando, até que a vida deles impactou o mundo. Tem um outro livro que chama Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo. Pode ler, todas as figuras importantes apareceram por um período curto de tempo. E o resto do tempo? O resto do tempo eles estavam preocupados em serem sacerdotes. Porque se eles não forem sacerdotes, eles não vão fazer o que Deus determinou que eles façam. Então todo mundo quer um lugar público, mas ninguém quer a humilhação da tenda do encontro. Ninguém quer a humilhação do sangue aspergido. Ninguém quer a humilhação de estar lambuzado de óleo. Ninguém quer a humilhação de ter que ficar despido na frente de pessoas para poder ter a sua vergonha exposta, para que ele seja redimido, limpo, para você receber uma nova veste. Então Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, sem dúvida. Você é uma flecha nessa aljava. Mas enquanto você não insistir em permanecer como sacerdote, morrendo todo novo dia, para que Cristo vive em você, sendo um estranho no meio dos ambientes que você está. Porque todo aquele que um dia será exaltado na presença de Deus, antes ele será humilhado em algum ambiente, sem dúvida. Esse é o padrão do Papai do céu. Foi assim que ele falou. O Senhor ordenou. Isso não veio de homens. Isso é sombra. Nós vivemos a realidade na vida, em nós mesmos. Em nós mesmos. Coloque-se de pé. É momento de começar a insistir. Se você está precisando expor alguma coisa, procure uma pessoa que pode te ajudar na comunidade. É na frente da comunidade que isso é feito. Se você precisa começar, tem tanta coisa que foi falada nessa palavra. Viva a vergonha sacerdotal, para que toda a glória seja dada para Ele. Entende? Todas elas. É difícil explicar qual parte aqui é mais importante. Todas é um caminho, é um processo. Comece. Pastor, eu ainda estou precisando expor coisas, então exponha. Mas se você já passou por essa fase, às vezes você está precisando se humilhar um pouco mais, morrer um pouco mais, se doar um pouco mais, se preocupar menos com as críticas, se preocupar menos com o que os outros pensam de você. Sei lá em qual fase você está, mas você tem que continuar. Às vezes você tem se sentido meio estranho, não esquenta não, é óleo descendo. Você vai andar meio esquisito, parece que os seus pés não estão muito firmes, parece que está tudo meio estranho. Calma, só continua. Tem coisa mexendo aí, tem óleo descendo, cara. Pastor, eu olho para mim e me sinto sujo. Não, é só o sangue sendo aspergido de cordeiro sendo morto, é que você vê como sujeira ainda. Mas Jesus já te vê como limpo, com a purificação do sangue dele.
Só insiste em abandonar a tua velha vida e em continuar. Faz o homem morrer por inteiro. Faz a mulher morrer por inteiro. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Até porque nós estamos falando sobre sacerdote. Sacerdote precisa ter maturidade para entender que não é vir aqui na frente que vai fazer alguma coisa diferente porque o Espírito Santo está atuando na igreja. Então é aí, no teu lugar, que Deus vai fazer. Então comece a orar. Agora é você e o Papai do Céu. O que está faltando? Compartilhar o pão, o pãozinho simples? Então comece. Comprometa-se hoje. O que está faltando? Dá mais do que está sobrando? Então comece. As coisas só precisam andar na sua vida para que você siga em direção ao sacerdócio que Deus tem para você, porque é grande, poderoso e violento o que Ele tem para fazer na tua vida. E Ele não vai te tirar do trabalho para isso. Ele não precisa mudar Ele precisa mudar você. Ele não tem que mudar nada ao teu redor, porque às vezes a gente joga a culpa em todo mundo. Isso é a síndrome de Adão e Eva. A culpa foi da Eva, a culpa é da serpente. Não, sou eu que preciso ser mudado. O trabalho de Deus é na tua vida, não é no teu trabalho, no teu patrão, no teu emprego, ou no lugar que você lidera, gerencia. Não, é em você a transformação que Deus quer fazer, porque você vai impactar os ambientes que você entrar. Se você for um sacerdote, comece a falar com Jesus. Comece a falar que é tempo de você entrar no novo. Fala: Deus, eu quero entrar no novo, Senhor. Chega de viver essa vidinha medíocre, mediana, rasa. Eu não quero mais, eu quero ir mais fundo. Se você sentir necessidade de dobrar os seus joelhos, faça isso. Se você sentir necessidade de chorar, chore, grite, levante a mão, clame. Mas não perca esse momento, porque é um momento de transformação profunda dentro do teu ser. Vem, Espírito Santo, vem fazer em nós. Seja tudo conselho e sabedoria, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Mexe com a gente. Eu quero ser um sacerdote, Jesus. Sim, daqueles que estarão na frente do teu trono, de vestes brancas, com palma nas mãos, cantando santo naquele grande dia, cantando santo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Cordeiro que esteve morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi queimado fora do acampamento no Gólgota, mas vive e reina para todos sempre. Que nós estejamos na tua frente, Senhor, te adorando por toda a eternidade. Nos faz sacerdotes, sacerdotes do Deus Altíssimo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia.